Vamos nós, de novo. Então, vamos lá. Vamos escrever de novo para a gente lembrar de como é que a estrutura funciona. Então, só pegar meu mousepad aqui. Num vetor normal, a gente tem que o nosso processo de escrita é apenas no final. A gente insere elementos do final e a gente remove elementos do final. O vetor ele consiste de 3 dados. O primeiro é onde começa a estrutura de dados de fato, né, que seria o data, ele aponta aqui para o comecinho. O tamanho da nossa estrutura de dados, o size. E por último a gente tem a capacidade, que foi justamente isso que vocês implementaram quando fizeram o vet build lá no começo. O que vai mudar aqui? Na lista circular, o teu conceito de index, ele muda, porque os teus dados eles vão sendo escritos de forma circular dentro da lista. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para a nossa estrutura e ver quais os dados que ela possui. Ela tem onde começa o primeiro elemento, a quantidade de elementos e a capacidade da lista. Então, além do que o VET já tinha, que era tamanho e capacidade, tem onde está o primeiro elemento. Tudo bem? Então, vamos entender aqui. Imaginando que ele começa na posição 0, quando a gente vai fazendo um pushback, a gente vai aumentando o size. Fiz o pushback, aumentei o size. Fiz o pushback, aumentei o size. Fiz outro pushback, aumentei o size. Então, o meu size vai aumentando conforme eu vou fazendo o pushback. Quando eu faço um pop front, o que é que acontece? Se o meu front era no 0 e eu dei um pop front, para onde é que o meu front vai? Vai para o 1. Meu front não estava no 0. E eu removi esse cara. Então agora o meu front tem que vir aqui para cá. E eu dei outro pop front. O que acontece com o front? Vai para o 2. E eu dei um push front. Um push front insere bem aqui e move o meu front para a esquerda. Então, a gente vai controlar no pushback e no popback através do size, e a gente controla o push front e o pop front através do front. Só isso. E aí a gente vai ter que ter um macetezinho para controlar o índice. Então, vamos imaginar essa configuração aqui. Se o teu índice, se o teu front é 3 e o teu size é 5, você tem 5 elementos, quem é que é o índice 2? Quem é o índice 2? É o 5. Beleza? Eu não estou pensando em capacidade ainda, tá certo? Imagina que o vetor é infinito. Se você tentar índice 5, aí você sabe que índice 5 não existe, beleza? Mas quem seria a posição do vetor no índice 4? Seria o 3 mais 4. Então, no fim da história, o índice real é sempre o front mais o índice que eu tenho. Se ele disser, ei, me dá um índice 0. Quem é o índice 0 dentro do vetor? É o front. Quem é o índice 1? Front mais 1. Quem é o índice 50? Front mais 50. Até aí tá de boa, beleza? Então, o que o front está fazendo? Um shift no meu dado real. De boa? Então, o size, ele pensa a quantidade de elementos e o front pensa onde o shift que eu dei para começar o meu bloco. Estamos de boa até aí? Beleza. Vamos para o próximo dado.
O que é a capacidade? É o tamanho real do meu bloco. Ele tanto diz quantos cabem de verdade, como vai me explicar quando é que eu tenho que fazer o loop, fazer o shift. Então vamos desenhar aqui para ficar melhor, tá bom? Então vamos imaginar que eu tenho 7 de capacidade. Vamos fazer aqui os caixotinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7, cabem 7 elementos. O meu front é atualmente aqui 0, 1, 2, 3. O meu front é o 3. O front é igual a 3. Vamos fazer de conta que o meu size é 2. Size é igual a 2. O que é que significa? Que eu tenho elementos aqui, tudo bem? Eu tenho elementos aqui e aqui. De boa? E aí eu fiz outro pushback. Ele vai para onde? Para cá. Fiz outro pushback. Ele vai para onde? Para cá. Fiz outro pushback. Ele tem que ir para onde? Para o início. Beleza? Então agora eu tenho que aprender a calcular as posições pensando na capacidade. Minha capacidade é 7. Então vamos agora fazer um mapeamento entre a posição lógica e a posição real. A gente tem que a posição real, né? A posição real, ou seja, a posição que eu escrevo no vetor, a posição real é igual à posição lógica, ou seja, eu quero o índice 3. Ué, quem é o índice 3? Índice 3 é a posição lógica mais o front, porque ele diz de fato onde começa o meu vetor, só que isso tem que dar o loop. Eu vou ter isso daqui, módulo, capacidade. Beleza? Então sempre que eu quiser calcular onde eu vou colocar, onde eu vou ler, onde eu vou pegar, eu sempre tenho que fazer esse cálculo. Então, quero fazer um pushback. Eu vou pegar o 3, que é o índice que ele começa, mais o size, que é para onde ele tem que ir, e colocar o elemento lá e aumentar o size. Só que sempre calculando isso. A posição real, que é a posição onde eu escrevo as coisas, é a posição lógica, né, 2, 3, 4, onde eu quiser inserir, mais o front, quem é que determina o shift. Só que na hora que eu faço esse shift, o cara pode dar o loop. Então eu sempre tenho que fazer módulo capacidade. Então essa é a conta que a gente vai fazer. E aí com isso a gente vai fazer pushback, push front, pop back, pop front, sempre fazendo isso. Quando eu faço um pushback e pop back, eu altero o size. Quando eu faço um push front e pop front, eu altero o front. Beleza? Então vamos lá. Se eu faço um push front, nesse caso aqui eu tenho quantos elementos? Vamos ver se a nossa conta está funcionando, tá bom? Atualmente eu tenho quantos elementos? A minha capacidade é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho o front igual a 3, o size igual a 5. Então, se eu quiser saber quem é o último elemento, seria vetor posição 4. Não assim? O último, né? O 4? Vetor posição 4. Então, vamos ver se isso funciona. 4 mais 3, 7. 7 módulo 7, 0. O último está na posição 0? Tá. Então, esse daqui seria o nosso buffer circular na posição 4, que é o quê? 4 mais 3, módulo 7. Me jogou para o 0. Ok? Então, se eu quero dar um pop back, remover o último, eu tenho que... Pop back é trivial, é só diminuir o size. Na hora que eu diminuo o size, automaticamente eu tenho um pop back. O size que era 3 passa a ser 4. Esse cara aqui se tornou lixo. Mesmo que tivesse um valor lá, eu não acesso mais. Se eu quero fazer agora um pushback, aí eu vou ter que calcular para onde o meu cara vai. Se o size é 4, eu vou escrever, eu tenho 0, 1, 2, 3, eu tenho que escrever na posição 4, que é a posição livre.
Mesma coisa, 3 mais 4, 7, módulo 7, 0. Tenho que escrever na posição 4, que nem o cálculo que a gente fez no vetor. Jogo o valor aqui e incremento o size. O size, que era 4, passa a ser 5. Quero fazer um push front. Aí eu faço o quê? Push front. Atualmente ele começa no 3. Então para fazer um push front eu tenho que colocar o cara antes do 3. Eu vou colocar ele onde? No 2. E o front, que era 3, agora passa a ser 2. Então pronto, a gente vai ficar fazendo só essa manipulação. A única diferença disso para o VET Build que vocês já fizeram, a única, é que agora o tempo todo eu vou estar mapeando a minha posição real através da lógica mais front. Antes, o push front, você tinha que deslocar o vetor inteiro. Agora você coloca antes do front. E o pushback é a mesma lógica, coloca no size e aumenta o size. Só que para você calcular o size, você vai ter que fazer a conta. Ué, cadê o size? Quando é que eu tenho que expandir o meu buffer? Quando o size for igual a 7, eu vou estar assim, size. Tem os 7 elementos e cabem 7. Se eu tentar dar um push front ou um pop front, ele vai, ops, não cabe mais nenhum. E aí qual é a técnica quando não cabe mais nenhum? Cria com o dobro, percorre começando do 0 até o último, copiando para o vetor original, para o novo vetor, e aí você tem um buffer circular reiniciado. Então, a lógica aqui não tem muito o que fazer. Aqui eu já tenho um toString que já faz o print aqui para você, bonitinho. E aí você vai ter que fazer os outros métodos. Então, por exemplo, o que seria o método para acessar um valor? Quem é que seria um func de deck get. Vou pegar o cara que está nesse index. Quem é o cara que está nessa posição aqui? O cara que está nessa posição, se não tem verificação de limites, né? Se eu tivesse verificação de limites, seria se tem lançamento de erro, eu nem sei se tem lançamento de erro. Pushback, size, push front, tem lançamento de errozinho aqui. Pop back, pop front, front, back, clear, end. Não tem um et não tem um índice não. Tem não. Ó, no buffer circular eu não tenho acesso ao centro. Então isso daqui não seria uma função externa. Eu poderia colocar ela como uma função privada, por exemplo. Quem seria o cara nesse índice? Seria deck.data na posição front mais index. Isso daqui, módulo d.front mais index, módulo d.capacity. Então isso aqui é o meu mapeamento interno. Eu sempre tenho esse acesso. Mas se você só quiser o valor, né, para poder usar em todos os seus usos, você pode só retornar get posição, por exemplo. Então agora, sempre que você quiser saber cadê o cara está aqui. Cadê o cara na posição 5? Posição 5 é esse mapeamento. E o cara na posição 6. E o cara na posição 7. Então, quando você fosse fazer a sua cópia, né, depois de pegar o método que você já fez lá no vetor e expandir, seria um for normal. Começando do 0, né? E começando em 0 até i menor do que d.size. E mais, você vai copiar para o novo vetor, né? Novo, posição i, recebe o atual que você está. Aqui é porque ele está reclamando que o meu return não existe. D.data, cadê ele? Na posição d.get, posição i.
Então você está mapeando. Esse cara mapeia o I para o canto em que o I está, somando com front e dando a volta com a capacidade. Então esse exercício é só mesmo para pegar o código que você já tinha lá que outra coisa qualquer. É só ficar fazendo esse mapeamento aqui. E aí lembrar que quando você faz pushback e popback, você mexe no size. Quando você faz push front e pop front, você mexe só no front. Porque se você fizer um pop front, na hora que você faz o front andar, consequentemente... Não, né? Quando você faz o front andar, você também tem que diminuir o size para fazer sentido. Porque na hora que você fez o front andar, o size também diminuiu 1. Então, e na hora que você diminui o front, você também tem que fazer o size andar. Então é esse trabalho de sempre ficar remapeando. Essa tarefa não é difícil, é só ficar brincando com isso daqui e ficar gerenciando o front e o size. Porque todas as funções já foram feitas lá no VET. Append, push, toda aquela parte de dobrar, é tudo igual ao VET. É só a diferença de manipular front e size dentro das funções. Tudo bem, não vou tirar a graça. Não vou tirar a graça. Isso daqui é para implementar uma lista encadeada. Pronto. Esse segundo aqui é para implementar uma lista encadeada simples. Nós fizemos lá no passado uma lista encadeada dupla. Como era a nossa lista encadeada há umas 3, 4 semanas atrás? Bora lá. A gente tinha um nozinho e esse nó apontava para o próximo. Não era assim? Que apontava para o próximo, que apontava para o próximo. Só que a nossa lista era a mais simples possível. A gente sempre tinha um nó de marcação que a gente chamou de root, e todos eles tanto apontavam para o próximo como apontavam para o anterior. Não era assim o nosso? Todos tinham um next, tinham um previous, e quando chegava no último, ele apontava de volta para o root. Todo mundo lembra disso, sim ou não? Sim, beleza. Então, a implementação dessa daqui é simples. Ao invés de eu ter sempre um next e ter um previous, cada nó vai ter apenas um next. Então eu tenho next, 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 e quando termina, eu acho que ele aponta para nulo. Pronto. Next, 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 e quando termina, ele aponta para nulo. Então, deixa eu ver se eu tenho um nó de marcação aqui de partida. Vou ter que ler a descrição. Nesse exercício, você implementará uma fila utilizando uma lista simples. O primeiro inserido é também o primeiro a ser removido. Na implementação da fila, cada nó contém uma informação e um ponteiro para o nó, para o próximo. A estrutura da fila é composta por head, é o primeiro elemento e utilizado para remover os elementos da fila, e tail é o ponteiro para o último. Ah, tá, desculpa. Bora lá, tô carregando as coisas na minha cabeça. O que a gente acabou de fazer foi um deck. Qual é a característica do deck? No deck eu tenho um double-ended, eu posso inserir e remover em ambos os lados. Aqui a gente vai fazer uma fila. Qual é a característica da fila? A fila entra de um lado e sai do outro. A fila é assim, entra de um lado e sai do outro, só isso. Eu não tenho como tirar elementos do meio, eu não tenho como tirar elementos do lado que eu inseri, eu não tenho... Pronto, então é só isso. Entra de um lado e sai do outro. Por que que o deck ele é útil? Porque com o deck eu faço a fila. Só que existe uma forma mais simples, né? Usando uma lista ligada de implementar uma fila. Porque se eu sempre coloco de um lado e removo do outro, tem uma técnicazinha utilizando uma lista ligada simples, que é o seguinte. Vamos lá, como é que funciona aqui?
Imagina que tu tem uma lista ligada simples, tu sempre consegue fazer pushback nela, porque aqui, se você olhar aqui para o final, você consegue fazer um pushback, que é colocar um novo nó e ajustar o ponteiro. Colocar um novo nó e ajustar o ponteiro. E você sempre consegue fazer pop front nela, porque você sempre tem dois ponteirinhos. Então, se você olha para quem é esse cara, você consegue se livrar dele e ajustar o ponteiro. Então, você tem dois ponteirinhos que só andam para frente. Adicionar um elemento, você está olhando para o último cara. Adicionar um novo elemento e atualizar um ponteiro. E remover o cara adicionar o elemento. Então, você está sempre caminhando com ambos na direção de para onde eu olho, tá certo? Para onde eu olho. Então, isso daqui é fácil porque é uma fila. Eu sempre insiro de um lado e sempre removo do outro. E aí eu não preciso ficar caçando cadê o elemento, porque eu só tenho duas operações, inserir de um lado e remover do outro. E aí como é que funciona aqui a nossa estrutura? Nós temos dois ponteiros só, tá certo? Os ponteiros, eles apontam para o primeiro elemento e para o último elemento. Com o ponteiro que está lá no último, eu consigo fazer um pushback, que é só criar um novo nó. Eu sei quem é o último, então eu consigo criar um novo nó como next dele e passar para ele. Então, adicionar um no final é trivial. Então, faz de conta que eu tenho isso daqui. Ó. Isso daqui é a minha fila. Aqui é o head. Esse cara olha para o próximo, que olha para o próximo, que olha para o próximo. E eu tenho o tail que está aqui no último. Se eu quiser adicionar um novo elemento, o que é que eu faço? Eu sei quem é esse cara. Eu crio um nó, faço o vínculo, digo que tail.next recebe esse nó, e agora eu faço o tail apontar para esse nó. Toda vez que eu quiser fazer um pushback, é a mesma coisa. Eu sei quem é o tail, eu crio o nó, faço o tail.next apontar para esse nó, e faço o tail apontar para esse nó. Então, fazer pushback é só uma manipulação trivial. Ok, então se os caras estão entrando aqui, como é que eles saem? Eu sei quem é esse cara. Então, simplesmente eu faço o head apontar para esse daqui. Acabei de fazer um pop front. Head recebe head.next. Isso é um pop front. E aí acabei de me livrar dessa criatura bem aqui. Claro, eu vou manter a referência, colocar o next dele para nulo. Então, com uma lista simples, eu consigo implementar uma fila. Sem nada de complexo, que é uma coisa que um vetor normal não consegue fazer, a não ser que eu use um buffer circular. Talvez vocês precisem revisar a parte lá de acessar next, front, mas aqui é bem simples. Eu tenho um nó, o nó tem um next, e a minha fila começa com head tail apontando para nulo. Vou inicializar head tail apontando para nulo e size 0. E aí eu vou implementar as minhas funçõezinhas de pop, push e o pick, que seria ver quem é o cara que vai sair. Pick é só acessar o elemento que vai sair sem retirá-lo de fato. Ou seja, acessar o head. Eu simplesmente acesso o head sem pegar o valor dele. E no pop eu removo o valor do head. Push eu insiro no fim. Pop eu removo no head. E aqui é uma lista só com 3 opções. É só a manipulaçãozinha de ponteiros. Já tem até o toString aqui para ficar fácil. Então, não tem o que fazer. É só manipular os ponteirinhos. Bora pro próximo. Que é onde começa a ficar divertido. Pronto. Isso daqui, agora a gente vai para um algoritmo utilizando fila. E esse daqui é legal em época de Copa do Mundo. Pronto. Na Copa do Mundo, a gente tem isso daqui, ó, beleza? A gente tem os jogos. Primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, quarto jogo, quinto jogo, sexto, sétimo, oitavo. Nono, 11º, 12º. 13º, 14º, 15º. A gente vai ter 15 jogos e você recebe o resultado de gols. Eu acho, deixa eu ver, só conferir aqui se são os gols que a gente recebe.
A entrada é composta por 15 linhas, cada uma contendo o resultado de um jogo. A primeira linha contém o resultado do jogo 1, a segunda linha o resultado do jogo 2 e assim por diante. O resultado do jogo é representado por 2 números, indicando o número de gols que eles fizeram. Eu acho que os gols nunca são iguais, sempre vai para os pênaltis, então sempre vai ter um time que tem uma quantidade maior de gols do que a outra. E a pergunta é, quem ganhou a Copa? Beleza? Então vamos, olha como o algoritmo é legal. Isso daqui é um algoritmo de enfileiramento. Você vai ler a quantidade de gols do A e do B. Leu a primeira fila. E aí você descobre quem foi que ganhou, A ou B. Você sabe que é A ou B. Tudo bem? Vou fazer assim. Olha como é que é o algoritmo. Você sabe que todos esses caras vão jogar, beleza? Então você pega e enfileira todo mundo. A, B, C, D, E, F, G, H até o P. Então você tem todo mundo enfileirado, todo mundo está na fila até o P. Então agora você tem que processar os dois que estão na frente da fila, o A e o B. Então você tira o A, tira o B. Lê a quantidade de gols do A e do B da entrada. Você descobre quem ganhou, se foi o A ou se foi o B. O que é que você faz com essa informação agora? Não. Mas o que é passar? Você só deixa tirar quem perdeu. Não, você não tira. Você joga para o fim da fila. Porque esse cara que vai para o fim da fila é quem vai ser consumido lá na frente nas quartas de final. Então bora lá, vamos imaginar aqui, eu tenho A, B, C, D, F, G, H, I, J. Você tem uma fila com todo mundo, beleza? Você acabou de montar uma fila, enfileirou todo mundo. Aí você tirou A e B. Leu as entradas dos gols, decidiu quem foi que ganhou, faz de conta que o A ganhou. Você jogou o A lá pro final, beleza? Aí agora você leu C e D, decidiu quem ganhou e fez o quê? Jogou ganhador lá pro final. E aí você faz isso, pá. Quando você terminar de processar todos esses caras, que você for ler a próxima jogada, quem é que vai estar na próxima jogada? O cara que você decidiu que ganhou aqui, com o cara que você decidiu que ganhou aqui. Aí você pega os gols, decide quem ganhou e faz o quê? Joga lá pro final de novo. E aí você continua fazendo isso até chegar no último. Exatamente. Então você sai processando, joga pro final, porque ele vai continuar jogando na próxima rodada. Então o que a gente está fazendo é consumindo eles em fila, fazendo com que o ganhador vá lá para o final, porque a gente vai continuar o jogo até que a fila volte, a fila só tenha um elemento. Isso é o nosso algoritmo. Bota os 16 na fila, consome 2, sobra 1, o cara vai para o fim da fila. Consome 2, sobra 1, o cara vai para o fim da fila. E assim a gente vai consumindo de 2 em 2 e retroalimentando a fila até que eu só tenha um elemento. Legal, divertido, bem fácil de enxergar a nossa lógica de consumo. Ok? Então, Você falou sobre a questão do empate? Não tem empate. Não tem empate. É como se cada jogo já, por exemplo, deu empate, foram para os pênaltis, deu desempate, então já é o resultado consolidado do algoritmo. Então, o que a gente está pensando aqui na nossa fila? A nossa fila, ela representa os elementos que precisam ser processados. Então, sempre que eu tenho um elemento que precisa ser processado, eu não tenho como processá-lo agora. O que é que eu faço? Jogo o cara para o fim da fila. Jogo o cara para o fim da fila. Jogo o cara para o fim da fila. A fila, ela vai ter para nós a ideia do BFS, da manipulação em níveis. E agora a gente vai ver o que seria um processamento em profundidade. Então, isso daqui é fácil, é só seguir aqui o algoritmo. Isso aqui é só para vocês entenderem como uma fila poderia ser utilizada. Ó. Coloca 16 na fila, enquanto tiver mais de um elemento, pega os 2 caras que estão na fila, leia os gols, decida quem vai jogar e joga os cabos na fila. Implementa o algoritmo, foi. Tudo bem? Bora aqui pro próximo. O próximo é legal. Pronto. Queimada de novo.
Só que agora você não tem mais recursão. Acabou-se. Você colocou as aulas da aula passada? Botei não. Se eu não tiver sei. botado, eu não sei não. Foi. Eu acho que eu não sei, acho que não. Então eu coloco mais tarde, tá certo? Se não me lembrar, eu não lembro. Ok, temos a queimada, mas agora não temos mais recursão. Nossa vida complicou. Que antes eu simplesmente soltava recursão para tudo tudo que é lado, e aí eu fazia o quê? Nada, né? Só deixava o negócio correr. Agora a gente vai precisar de alguma técnica para substituir a chamada recursiva. O que a recursão fazia por mim? Garantia que a pilha de chamadas guardava o meu histórico. Quando eu resolvia um ponto e eu queria voltar para o ponto anterior, eu simplesmente retornava, descia na pilha de chamadas e eu ia para um estado válido. Agora que eu não tenho mais pilha de chamadas, eu vou ter que manter uma pilha com o histórico. A pilha vai guardar o histórico de todas as chamadas. De forma que se eu quiser, onde é que eu estava? Eu volto para olhar a pilha. Resolvi esse nó, desempilho. Resolvi esse nó, desempilho. Cheguei num estado em que eu posso ir para vários lugares. Eu escolho um deles, empilho e vou. Quando eu voltar, eu vou descobrir que existem outros que eu não fui ainda e vou pelos outros empilhando. Então aqui eu vou ter que fazer com vocês para a gente entender como é que eu trocaria a minha estrutura recursiva por uma estrutura de pilha. Então vamos nós aqui, ó. Deixa eu fechar tudo aqui. Vamos lá, vamos trocar a nossa estrutura recursiva por uma estrutura de pilha. Para que vocês não tenham que implementar a pilha, já tem a pilha aqui implementada, stack.go, só com os métodos push, top e pronto. E para saber se é vazia e pop. Então push joga um valor no final, top verifica quem é o valor que está no topo, está vazio se está vazio, pop para te dar o valor que está no topo. Ok? Agora a gente já parte do algoritmo de, tá vendo aqui o algoritmo de queimada recursiva, só que aqui a gente não tem mais recursão. Eu tenho que tocar fogo em todo mundo, mas eu não tenho recursão mais. O que a gente vai ter que fazer? Esse carinha aqui disparava recursão para todos os lados. Então, o que ele está reclamando aqui? Ah, tá, é porque eu não estou checando aqui, mas tudo bem. Então vamos lá. Isso daqui está dizendo, ei, começa a tocar fogo nessa grid, nesse lugar. Então, acabou-se recursão. O que eu vou fazer é colocar o elemento que eu quero que comece o fogo numa pilha. Então, bora criar aqui a minha pilha. Minha pilha vai ser um stack de posições. Cadê o nome do breguês aqui? Ah, eu nem tenho posição aqui? Tenho não, vou ter que criar. Bora lá, porque eu vou ter que empilhar eles, então... Bora lá. Type, posição, é uma struct de linha e de coluna que é um inteiro. Então vamos mudar isso daqui para pegar o size, ok. Se é um valor, eu vou trocar isso daqui por uma posição. L vai ser posição.L, C vai ser posição.C. Então pronto. Uma pilha de posição. E aí eu vou empilhar esse negócio lá. Pilha ponto push de posição. L começa com L, C começa com C. Então pronto.
Isso daqui é o setup do meu algoritmo. Que nem como quando eu fiz lá do outro, eu coloco uma pilha dizendo eu quero processar esses elementos. Então a pilha representa todos os elementos que eu ainda não processei. Todos os elementos que eu ainda vou colocar lá para processar. Então, como eu não tenho mais um histórico que está na pilha recursiva, eu tenho que criar a minha própria pilha dos elementos que eu quero processar. E o meu algoritmo vai ser, enquanto tem algo nessa pilha, processe os elementos da pilha. Então, enquanto tem algo nessa pilha, enquanto a minha pilha não estiver vazia, faça algo. Enquanto eu tenho alguma coisa a processar, faça algo com esses elementos. Isso daqui, pessoal, é um algoritmo geral. Qualquer algoritmo de pilha que substitua uma recursão tem esse setup. Eu tenho os elementos que eu quero processar, eu não tenho mais uma pilha de chamadas para guardar o histórico, os elementos que eu quero processar estarão empilhados na pilha que eu criei para substituir a minha pilha recursiva. E aí, enquanto tem elementos a serem processados, eu tiro um elemento da pilha para processá-lo. Então eu vou lá e coloco, o meu elemento é quem? Meu elemento vai ser pilha.pop. Tirei, nesse caso aqui o pop, ele retira e retorna. Pronto, eu estou olhando para esse cara. Eu vou fazer em pedacinhos, dá para fazer otimizações, mas vamos fazer em pedacinhos. Eu tirei o cara da pilha. Estou olhando para a cara dele. Esse cara, eu tenho que fazer alguma coisa com ele. Aí eu tenho que ver, será que eu posso tocar fogo nele? É a primeira pergunta que eu faço. Entendeu? Será que eu posso tocar fogo nele? Como é que eu sei que eu posso tocar fogo nesse cara? Se ele é árvore e ele está dentro da matriz, eu posso tocar fogo nesse cara, concorda? Beleza? Então, assim, aqui começa o nosso algoritmo, que antes eu simplesmente ignorava tudo, e aqui começa o nosso algoritmo. Ok, será que esse cara é árvore? Esquece aquele mapa de visitação. Vamos tentar fazer o mais simples de todos. Então, se esse cara é árvore, acho que eu tenho um algoritmo aqui, né? Se esse cara é árvore, então se is value grid elemento, se esse cara é árvore, então eu toco fogo na árvore. Beleza? Eu faço o quê? Se não é árvore, vamos aqui por partes. Vamos assim mais fácil. E se ele não for árvore, eu tenho alguma coisa para fazer com ele? Se ele não for árvore, eu tenho alguma coisa para fazer com ele? Não, né? Então simplesmente eu posso ir para o próximo elemento. Eu volto para desempilhar o próximo. Só que se esse cara for árvore, eu tenho alguma coisa para fazer com ele. Quer fazer o quê? Grid nessa posição, elemento.l, elemento.c, vai receber bolinha. Acabei de queimar o elemento. Ok? E aí, o que é que eu faço agora? Lembra? Na lógica, eu tenho que tocar fogo dos lados, né? Ok? Só que eu não sei quantos são, na verdade, e eu para a esquerda, mas eu sei que esse cara eu já toquei fogo. Então eu posso fazer o seguinte, como eu sei que a recursão não volta mais por aqui, porque não existe mais recursão, eu posso simplesmente colocar os 4 amigos dele para serem analisados. O que é que eu vou fazer então? Eu vou empilhar os 4 amigos deles para serem analisados. Lembra, a pilha guarda os elementos que eu quero analisar. Então, simplesmente eu vou empilhar todos os 4 amigos deles. Vou fazer o quê? Não vou nem testar se o cara é árvore ou não é árvore. Eu simplesmente, rapaz, eu resolvi aqui minha vida, eu botei fogo aqui nessa bolinha, eu vou empilhar os 4, porque eu sei que se eu empilhar os 4 vão ser analisados. Se nenhum deles for árvore, então simplesmente acabou, ele vai desempilhar tudo e o algoritmo bobou-se. Então, para todos os meus vizinhos, tenho aquilo de pegar o loop dos vizinhos? Tenho não, né? Então vou ter que fazer aqui na manual. Goma, deixa eu roubar aqui labirinto. Deixa eu roubar aqui do labirinto para pegar os vizinhos. Pegar os vizinhos.
para cada um dos meus vizinhos. Para cada um dos meus vizinhos, eu vou empilhar o meu vizinho. Pilha.push. Vou empilhar o meu vizinho. Só que isso daqui é assim, né? É índice que eu não quero e valor. Para cada um dos meus vizinhos, que eu não quero esses vizinhos. Vetor de posição. Ah, tá, esqueci o range. Eu empilho ele e acabou o algoritmo. Aí é um DFS, né? Aqui é um DFS, porque ele está indo... Não, né? Em largura. Ele está indo em largura. Ele empilha os caras, aí pega o primeiro deles e empilha os colegas dele. Não. Exatamente. Empilha, exatamente. Vamos ver, ó. Vou só olhar aqui e aí a gente vai desenhar isso aqui para ver se fica mais fácil. Então vamos lá. Qual foi o setup? A regra mental é: a pilha guarda os elementos que eu não analisei ainda. Eu tenho um elemento para analisar, então eu vou jogar ele na pilha e começar o meu algoritmo. Isso é o início do algoritmo. O que é que o algoritmo faz? Enquanto eu tiver algum elemento para ser analisado, analise esse elemento. Tirei ele da pilha e vou fazer o quê? Analisar. Se esse cara não é árvore, não tenho o que fazer, porque eu não tenho como tocar fogo nesse cara. Já analisei e voltei. Ou seja, vou para o próximo. E se só tiver parede ou caminho, se não tiver mais nenhuma árvore, ele sai desempilhando, acabou o algoritmo. Se esse cara é uma árvore, eu toco o fogo nele, boto o 0, ou seja, realizo a minha ação, e talvez os amigos dele sejam árvores também. Eu não tenho como executar os 4 laços aqui, então eu vou pegar os 4 amigos desse cara e colocar na pilha para serem analisados. Porque eu sei que o algoritmo só acaba quando todos os elementos forem analisados. O que é que pode... Tem algumas otimizações aqui, tá? Eu acho que só isso aqui já é suficiente. Deixa eu testar. Espera aí, eu tô no... Esse daqui é o... Queimando. Tô achando que tá faltando um detalhezinho. Ó, tô no loopzinho infinito aqui. Loopzinho infinito, tá? Porque eu coloco o meu colega e o meu colega coloca outro colega e o tempo todo os mesmos elementos estão sendo empilhados, tá certo? Então, de alguma forma, eu tenho que marcar que esse cara já foi marcado para ser analisado, para eu não ficar o tempo todo adicionando os mesmos elementos. Exatamente. Então, eu vou colocar aqui É muito ruim eu ficar... não tem como eu ficar pesquisando esse cara na pilha. Se eu tivesse uma lista, um mapa de visitados, eu diria, opa, esse cara aqui já foi visitado. E como a gente já viu, eu vou criar aqui, tá certo? Visitados. Então, meu visitados vai impedir que eu gere loop infinito. Meu visitados vai ser um mapa de posição booleano. Então, visited, posição recebe true. Preciso impedir que ele entre em loop infinito. Então, toda vez que eu colocar o meu amiguinho, eu jogo ele na lista de visitados. True. True. Então, se esse cara ainda não foi visitado, visited, posição
Então, para que serve isso daqui? Para evitar que eu fique entrando em loop infinito. Várias pessoas fiquem adicionando o mesmo elemento. Então, eu só coloco... Assim que eu jogo o cara para ser analisado, eu já avisei, esse cara aqui eu estou marcando para ser analisado. Para evitar que eles fiquem marcando para ser analisado pessoas que já foram analisadas. E aí... Se ainda não foi visitado, marco para ser visitado e digo que ele foi visitado. Ops, tá errado aqui. Se o meu vizinho não foi visitado ainda, eu adiciono ele na pilha e digo que ele já foi marcado, né? Já foi marcado para ser. O que eu estou fazendo de errado? É porque eu não salvei? Tô no canto certo? Vamos lá. Bum, 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 bum. Bora. Eu só faço isso, a última vez que eu fiz isso foi 1 ano, então a gente consegue chegar numa solução. Isso daqui é só lógica. Eu tenho a minha pilha que guarda os elementos que eu preciso processar. Quando eu empilho, cara, eu marco que eu empilhei para evitar empilhar de novo 2 vezes a mesma criatura. Enquanto tem elementos na pilha, eu preciso continuar o algoritmo. Pego o elemento que está no topo da pilha. Se esse elemento não for árvore, eu vou para o próximo elemento da pilha. Tiro o próximo elemento da pilha. Se esse elemento é árvore, eu toco fogo nesse elemento, na linha e na coluna dele. Ok? Se eu toquei fogo nele, eu preciso colocar todos os vizinhos dele para serem analisados. Então, para cada um dos vizinhos dele, L e C estão nessa ordem, ok. Para cada um dos vizinhos dele, se esse vizinho ainda não foi adicionado, eu empilho esse cara para ser processado. E marco que eu empilhei. Ok, vamos ter que debugar. Por que é que não está marcando ninguém? Pois é, o primeiro não queimou. Por quê? O range? Alguma coisa com range? Posição é o L e o C. A minha pilha tá. Será que eu não criei? Pilha recebe new stack de posição. Não é isso não. Bora debugar. Posição é uma posição, LC, visitados é um mapa de posição. Adicionei a posição na pilha, marquei como visitado. Bora debugar. Cadê o meu print aqui? Show grid. Pam, 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 pam. Ta, 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 ta. Show grid. Var x uni fmt.scanf %c endereço de x.
Todos dão errado, né? É. Então bora lá. Executar. Nem começa. Ah, ele só tem um primeiro, na verdade. Não, nem primeiro. Ah, chamou na função. Tá dando uma bolinha no primeiro. Vamos lá. Nem começa. Por que que não começa? Tá lendo os dados direito? fmt.println grid L C return. Não, ler tá lento. Ok. Elemento ponto L, elemento ponto C. Enquanto a pilha não está vazia. Oi. A sua pilha só tá com o primeiro elemento, né? É. Elemento ponto L, elemento ponto. Vamos tirar o push dos outros? Tá aqui o post dos outros. Vamos descobrir aqui que marmota é essa. Esse meio que não tá vazio. Não, vamos descobrir aqui. Peraí. A gente descobre. Paciência, a gente descobre. Com vocês não é assim, não? É assim. Não, ele está imprimindo 00 porque 00 é o primeiro elemento. Ah, sim, perfeito. 00 é o primeiro elemento que é justamente esse print bem aqui. Perfeito. Mas não entrou, então não entrou no for. Não entrou no if. Se é valor. Olha, ele não está entrando aqui. Cadê essa função svelo aí? Grid, elemento.L, elemento.C é igual a, na hora de mostrar, era para ter bolinha ali naquele cara. Por que esse svel não está funcionando? Get size, grid. Tamanho e tamanho do primeiro. Posição. O L é o posição.L, C é posição.C. C menor do que 0, maior ou igual a NC, menor do que 0, maior ou igual a... Se não, retorna. Ó, porra. Tá vendo? F. E já veio errado de fábrica, né? Pois é, já veio de fábrica. Aí pra saber se vocês sabem debugar. É, pra saber se vocês sabem debugar. Era umas 4 horas de relógio, né? É, um tempo. É, tá vendo?
É assim mesmo, filho. Você não pode confiar em código que você recebe, não. Manutenção aí. Pode confiar em código que você recebe, não. Mas assim, o algoritmo não tem mistério. Se você entende a lógica, ele tem que funcionar. Não tem mágicas, ele tem que funcionar. Esta bodega tinha que funcionar. Aqui está imprimindo todos os elementos, né? Ó, não tem mistério, pai. Tem que funcionar. Só dor de cabeça assim. Tem que funcionar. Pronto. Isso daqui é o mesmo... Ah, tá. Esse daqui é legal. Esse daqui é legal, esse daqui é legal. Ó, a gente já fez a fuga do labirinto, não foi? Lá no passado. Fugindo do labirinto, expandia para todos os lados, só jogava recursão. Qual é esse daqui? Esse daqui você vai ter que fugir do labirinto, só que... Deixa eu lembrar aqui... Só que eu acho que tem mais de um caminho até a saída. Eu acho que esse daqui eu estava inclusive explicando para os alunos, aí eu saí riscando aqui. Você tem mais de um caminho até a saída. Então, se você simplesmente deixa a recursão expandir para todos os lados, ela pode pegar o pior caminho possível. Então, qual é a ideia? Todas as vezes que você empilhar os seus vizinhos na pilha, você vai colocar a distância relativa da fonte. Então, quando eu coloco o primeiro nó, ele tem distância zero, é o início. Todos os vizinhos dele vão ter mais um. E todos os vizinhos dele vão ser mais dois. Então, quando eu chegar na saída, eu estou fazendo esse tipo de percorrimento, que a gente chama de busca em largura. Então, esse cara aqui, ele foi empilhado com valor zero. Tanto ele pode ser empilhado, como eu posso guardar um mapa de distâncias. É mais fácil colocar isso aqui como um mapa de distâncias. Eu coloco a pilha como a lista dos elementos que eu tenho que processar. E ao invés de pensar em um mapa apenas de visitação para saber se ele foi visitado ou ele não foi visitado, eu coloco ele com a distância que ele tem da fonte. Então, quando eu colocar o meu coleguinha no mapa de visitados, eu coloco ele com a minha distância mais um, porque eu também estou no mapa de visitados. Então é facinho, por exemplo, começa aqui, aí eu coloco esse cara para ser processado, esse cara tem distância zero. Então no mapa de visitados tem que essa posição tem distância zero. Aí eu coloco aquele mesmo algoritmo, enquanto a pilha não estiver vazia, faça. Esse cara aqui é caminho, eu posso andar por ele. Aí eu coloco todos os 4 coleguinhas. Esse daqui vai retornar não, esse daqui retorna não, esse daqui retorna não. Esse daqui que eu empilhei, né? Eu vou empilhar ele com 1. E aí os meus colegas eu vou empilhar com 2. O que muda aqui é só essa linha, que aqui simplesmente eu estava empilhando os caras, dizendo que eles vão ser processados. Aqui eu empilho os caras dizendo que a distância ou a profundidade deles é a minha profundidade, eu que sou elemento, mais 1. E aí eu vou só empilhando os caras, só que cada cara que vai sendo empilhado, eu vou anotando qual é a profundidade que esse cara tem, de forma que eu vou expandindo de forma equidistante a origem. E aí eu sei, quando eu chegar no destino, quantos passos eu dei, né? Quantos passos eu dei. Seria fácil também, assim, se eu quisesse saber o retorno, eu poderia anotar outra informação. Eu poderia dizer, o caminho para esse cara sou eu. Como foi que eu cheguei nesse cara? Eu cheguei nesse cara através de mim. E aí é só fazer o loop voltando no caminho. Ei, como foi que eu cheguei nesse cara? Através desse. E como foi que eu cheguei nesse? Através desse. Eu só faço o loop na própria matriz de visitação até chegar na origem
E aí eu consigo fazer essas anotações. É muito legal. E o algoritmo ele ainda vem aqui para o povo que quiser reclamar, que é difícil. Ó, tem até o algoritmo aqui, ó. Caminhos, becos, né? Quem quiser marcar os bequinhos, né? Enquanto o caminho não estiver vazio, aí eu pego o próximo e tal. Mas eu sugiro que, se você entendeu, você tente fazer sem olhar para o algoritmo. Se você... Lembrando, não existe só uma forma de fazer o código. Você pode fazer com a avaliação postergada, a avaliação a priori. Exemplo, do jeito que a gente fez nesse instante, rapaz, eu nem olho se os meus vizinhos são árvores ou não. Eu simplesmente boto os 4 para serem queimados. E aí quando eu entro quando eu desempilho o cara, que eu verifico se ele é árvore ou não. Mas eu podia já dentro do for, já verificar, rapaz, quer saber? Eu só vou empilhar os que são árvores. Eu não vou deixar para verificar depois. Eu só vou empilhar os caras que são árvores. Então, eu poderia tirar aquela validação árvore de dentro do loop, porque eu só empilharia se for árvore. Então, já muda um pouquinho a cara do algoritmo, dependendo de uma coisinha ou não. Mas a regra é essa. Por exemplo, olha isso daqui, ó. Para cada vizinho do atual, se ele não é parede, eu estou verificando antes, ó. Se ele não é parede e não foi visitado, eu coloco ele para adicionar, tá certo? E aí aqui é outra forma, né? É porque aqui é outra brincadeirinha diferente. Tem várias formas de fazer isso. Eu fiz desse jeito aí. Ele vai soltando. O primeiro que encontrar é o mais curto, que foi o primeiro. Assim, sim. Aí é só ir fazendo para trás. Ó, tem um bem legal. Pronto. Essas daqui eram as atividades obrigatórias do bloco, tá certo? Fila usando lista encadeada simples, chave de disputa, queimando e fugindo do labirinto, tá certo? Essas outras duas são opcionais. Tinha uma que eu queria pelo menos mostrar para vocês, que é muito legal. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Eu tirei as divertidas. Tinha umas atividades divertidas que não estão mais aqui. Adiciona aí, professor. Deixa eu puxar lá no GitHub. CD. Então, tem que adicionar a atividade nova. Chega, fico triste. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não é aqui não. É porque eu tirei as atividades interativas. Vocês gostaram daquela interativa? Não, editor, tipo assim, foi legal de fazer, mas deu trabalho. É tudo que é legal dá O trabalho. problema é caso de teste. Tipo, se tivesse caso de teste, fica mais fácil. Mas o cara tem que testar. Mas não tem como ter caso de teste se é interativo. Eu sei. Esse é o único problema. Cara, que saco, nem tem. Escondi ela aqui. E aquela, professor, que o senhor falou que tinha... Tá. Isso daqui é legal, X. Deixa eu roubar ela daqui, ó. Ei, professor, e aquela que o senhor disse que ia ter que fazer com um monte de carro, mas voltaram? Não, vou botar não. Era do banco, era? Era. Não vou botar não. Vou só mostrar pra vocês como é legal, vai. O tempinho que a gente tem. É claro que não é. Você não baixa do tem que fazer o bagulho lá. Tem que baixar de novo. Claro que tem. Não, tava no negócio, não. Não, pô. Baixa, claro que vai. Mas não foi baixado no negócio, não. Porque está descarregando o celular, deixando o desempenho, ó. Não tá não.
Deve ter entrado agora. Não, mas o Deus tem certeza, vai ter. Foi mesmo, foi. Tu não botou essa questão. Eu não tinha entendido, moço. A do MDC, teria entendido. É só fazer função. Não, deu. Aí eu multiplico os dois, aí eu 5. Eu multiplico os meus 5 leis, pronto. E como foi esse trabalho todinho? Como foi isso? Como foi isso? Pegava o resto com o outro, se fosse 0 mesmo. Pois é. E não é a mesma coisa, não? É literalmente. Não, mas não é ser burrinho. Ser burrão. Eu tô procurando falar. Imbecil. Não. Pronto. Vamos lá. Isso daqui é um algoritmo de criação de labirintos perfeitos. Tá certo? Então, o que é que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma matriz, isso é uma matriz normal, só que ela é... Vamos lá. Isso daqui é uma matriz normal, matriz de linhas por colunas. Só que as linhas e colunas são remapeadas para se encaixarem como hexágonos, para ficar bonitinho, tá certo? Se encaixarem como hexágonos. Então, para que uma matriz se encaixe como hexágono, é só uma lógica de quem são os elementos dela, direita, esquerda, para cima e para baixo, se a linha é par ou ímpar. Isso é uma abstração, você não precisa pensar nisso. O que é que você precisa pensar? Que cada célula tem uma função pegar vizinhos que retornam todos os vizinhos. Pronto, beleza. Então, uma célula tem uma função pegar vizinhos que gera todos os vizinhos. Isso que vocês estão vendo é um SVG. Poderia ser um PNG também, mas aqui eu fiz com SVG. A vantagem é que o SVG, ele aceita, ele é um desenho vetorial. O SVG, ele é um monte de primitivas que geram um desenho. Ele não é, por exemplo, um mapa de bits como PNG, JPG. Ele é, faça um quadrado no canto tal, faça uma linha no canto tal. Então, se você sabe as primitivas, você consegue fazer esse desenho com funções como... Deixa eu abrir aqui. Funções como faça tal coisa, faça um triângulo em canto tal, entendeu? Então, isso daqui é a matriz que desenha no SVG, tá? Então, o que é o algoritmo? E aí a parte legal aqui é o algoritmo que faz o labirinto. Vamos lá? Para fazer um labirinto, a gente vai queimar os locais, tá certo? Queimar da mesma forma que a gente fazia na queimada. Só que para que seja um labirinto perfeito, a regra de queimar, ela não pode ser todos os elementos. Eu queria fazer interativo. Todos os elementos de todos os lados. Qual é a regra? Eu só posso queimar, ou seja, eu só posso abrir um nó se isso não gerar um loop. Então, imaginando que eu começo daqui, beleza? Quais elementos eu poderia furar? Eu não posso furar esse daqui. De todos os meus vizinhos, eu posso pensar assim: de todos os meus vizinhos, eu não posso furar um vizinho que já tenha um elemento furado, porque, por exemplo, se eu furasse esse cara aqui, ele daria passagem, por exemplo, para cá.
Eu só posso furar vizinhos que só tenham a mim como vizinho furado. Essa é a lógica. Então, deixa eu ver se eu consigo mudar isso daqui para fazer... Para criar aqui um ponto de parada. Não fazer ele ficar o tempo todo... Ah, pronto. Já deixei aqui no ponto. Olha como é legal o nosso mesmo algoritmo. Não, eu não quero que... Eu quero que ele pare. Eu quero que ele pare. O que tá dando erro? Luiz Câncer tem que pôr uma em cada. Não. É var x uni fmt.scanf por cento c endereço de x. Hoje. Deixa eu fechar tudo para ter certeza que eu estou abrindo a coisa certa. Hoje. Dirige. Ué, por que ele não para? Esse miserável nojento do meu ódio. Ah, tá. Agora, cara. Por que não para? Ah, tá. Eu tava no canto errado. Create and burn. Ah, tá. Create perfectionist. Dig. X. Tava no lugar errado. Agora vai. É porque são duas funções. Fazia tempo que eu não usava esse código. Bora. Tem dois var x. Vamos lá. Vamos para o nosso algoritmo aqui. Qual é o algoritmo? Esse daqui. Cada vez que eu chego num vizinho, eu tenho que pegar os vizinhos dele e na minha recursão eu só tocaria fogo para todos eles. Só que o que eu estou fazendo é, ao invés de chamar de forma controlada, esquerda, direita, para cima e para baixo, eu pego todos os vizinhos e faço um algoritmo de embaralhar, um shuffle, para que a chamada recursiva seja feita de forma aleatória, sem que eu saiba qual vizinho que vai ser chamado na frente. Então, toda vez que eu vou chamar a recursão ou empilhamento, eu faço um shuffle nos vizinhos e chamo a recursão. Quando eu ou chamo a recursão ou processo o cara, por exemplo, imagina que eu chamei esse cara bem aqui. A pergunta, ao invés de saber posso queimar, é, será que eu posso fazer esse buraco? Eu posso fazer esse buraco se esse cara não tiver 2 vizinhos furados. Quantos vizinhos furados esse cara tem? Só um. Então esse cara pode ser furado.
Então ele vai lá e fura o cara. Agora eu estou nesse cara. Eu vou chamar a recursão para todos os vizinhos, só que de forma aleatória. Se eu chamasse para esse, ele não poderia porque já tem dois. E também ele está contando fora do labirinto como furado, para não permitir que o cara fuja do labirinto. Então fora do labirinto também é furado. Esse cara aqui também tem 1, 2, 3. Esse daqui também teria 2, 1, 2. Esse daqui poderia ser furado. Esse daqui não poderia, porque já tem 2 vizinhos furados. Então o único canto que ele pode ir, é diagonal para baixo. Ele está testando. Eu estou dando enter porque ele testa e não consegue ir. Para onde é que esse cara aqui poderia ir? Para qualquer um dos 3 na frente dele. Ele não vai conseguir para esse, e nem esse daqui. Então, conseguiu esse. Esse daqui conseguiria ir para onde? Mais 3. Qualquer um dos 3 à frente, esse daqui também, e por aí vai. Quando chegar aqui, o que acontece? Não pode. Ele vai ter que voltar. Não, ainda tem uma opção, né? Mas agora sim, né? Agora ele ou volta na recursão, ou desempilha e pega o outro da pilha, que no caso é esse carinha aqui. Aí ele vai ver quantos vizinhos eu tenho. Se eu estou eu tanto posso estar pré-avaliando ou pós-avaliando. Se eu estou na recursão e eu estou deixando para avaliar dentro da recursão, ele simplesmente sai chamando todos os outros no loop e vendo se consegue ou não consegue furar. E assim ele sai. Professor, aí nesse caso chega uma hora que ele aceita 3, né? No máximo que ele aceita é 3. Aí aqui no caso eu estou usando a pilha para desenhar os amarelinhos e aqui eu estou desempilhando. Estou desempilhando. Eu estou chegando nos becos sem saída e ele está desempilhando, só que aqui ele não consegue ir para a direita, ó. Porque se ele tentasse ir para cá ele teria 2. Ele teve todos aqueles dead ends ali, mas ele consegue vir para cá, para cá, para cá. Mas ele não consegue mais para nenhum da direita. Aí não tem delimitação de início e fim, até onde ele conseguir. Aqui é para criar um labirinto perfeito. Entendi. Aí depois você escolhe o fim, né? Exatamente. Aí depois a gente poderia fazer alguma coisa com esse labirinto perfeito. Ele é perfeito porque entre quaisquer 2 pontos só existe um caminho de partida e um caminho até esse elemento. Mas o algoritmo de construção é igual aos outros que a gente está vindo. O que é que muda? Essas 2 brincadeirinhas. Se fosse com recursão, que é o jeito mais fácil, eu faria um shuffle antes de chamar a recursão para todos os meus vizinhos, porque se eu chamar em ordem não sai um negócio aleatório. E o critério de se eu furo ou não furo não é simplesmente existir ou não existir. Eu conto quantos vizinhos ao redor dele são furados. Se eu tiver 2 vizinhos ao redor dele furados, então eu não posso furar esse cara e eu retorno à recursão. Mas é o mesmo algoritmo de busca em profundidade, só o que muda é o shuffle e o critério de furar ou não furar. Legal, né? Legal, muito divertido, é muito divertido. Bora para a chamada. Professor, Diz. esses são todos que você criou ou você tem algum que você aproveita? Como assim? Sim, que você criou esse. Sim. Alguns funcionaram legal como atividade, outros nem tanto. Aí eu vou adaptando, né? Arte e criatividade.